da própria alma. Isso nós não podemos negar. E normalmente a própria alma pede para você. O que ela própria pede? Ela não pede, na verdade, não. A alma vem e encarna com este propósito. A alma tem consciência, nós não. E ele vai dizer por quê, vocês vão entender. Ele falou de suicídio também? Certamente. Suicídio também? Suicídio também. O que é um suicídio? André Luiz foi considerado suicídio. Suicida, não é? Ou seja, na linguagem espírita kardecista, o suicida é aquele que desencarna antes de cumprir o próprio planejamento, não é isso? O planejamento para essa encarnação. Algum de nós aqui tem essa probabilidade? A maioria de nós desencarna por, na verdade, desígnio da própria alma. Hoje essa compreensão me cabe melhor. Vocês vão avaliar qual que cabe melhor para vocês, né? Entenderam? Então ele diz que, em geral, quando nós terminamos a tarefa proposta para uma determinada encarnação, a alma não tem mais razão para permanecer encarnada. Então vocês já viram aquelas mortes que se dão, assim, a pessoa estava super bem, uma pessoa feliz, tranquila, fazia tudo normalmente e de repente ela desencarna. A alma, na verdade, cumprindo as razões que a trouxeram aqui, e nós podemos adiantar esse propósito da alma. Não precisamos ficar até 100, 90, sem recursos, tentando cumprir o planejamento, né? Então, essa tarefa da alma na encarnação, ela em grande parte é predeterminada antes da alma encarnar. Ele fala em grande parte, porque nós sabemos que muitos também de nós ainda encarnam por dificuldade de ascender. Então, é uma encarnação que a própria doutrina espírita chama de compulsória. Não chega a ter nem muita consciência do desencarne, ele encarna novamente. Não é isso? E essa tarefa que a alma assume está ligada à necessidade não só da evolução do próprio indivíduo encarnante, mas também essa tarefa pode estar ligada à necessidade de um grupo, tá vendo, Ana? De pessoas com as quais o indivíduo vai lidar durante aquela vida. Nós não sabemos. De repente estamos aqui no estudo do Evangelho e acontece um terremoto e nós também desencarnamos, não é? Desencarnamos de uma forma coletiva, como assim chamamos, mas cada individualidade tem aqui o seu propósito. E é cada uma. Possivelmente poderíamos estar cumprindo um karma coletivo, mas cada alma tem o seu propósito, cada individualidade, não é? Alguma dúvida até aqui? E quando essa tarefa está cumprida, quando estes ciclos estão terminados, quando estes grupos de pessoas já estão servidos daquilo que nós podemos servir, a alma não tem mais razão para permanecer na Terra, então ela segue outro caminho e ela começa outro processo em outros planos. Olha que maravilha! Não há necessidade mais de nos sucumbirmos com o pavor, o medo da morte. Porque agora nós podemos trazê-la para dentro de nós como uma transição entre as várias dimensões da vida e, ainda assim, estarmos conscientes deste processo de transição, que chamamos de consciência, como é que é mesmo? Vocês lembram? Continuidade de consciência. E ainda assim, sabemos que a alma vai cumprir o processo dela. Podemos até nos adiantar. Imagine que resolvemos que ficaríamos 80 anos até conciliarmos com aquele propósito dessa atual encarnação. E de repente, aos 50, você já cumpriu esse processo. A partir daí, você pode desencarnar com tranquilidade, porque o seu planejamento para essa encarnação já foi cumprido. Já viram? Alguns pais desencarnam quando a família já está toda pronta, né? Vou falar para a Jane
Jane aqui lá em Brasília, né? A mãe dela falou aqui para nós que quando ela imaginou, as meninas se casaram, a Jane se casou, aí falou, agora vai ficar nós dois do jeito que a gente sempre sonhou, né? Vamos criar nossos filhos, casar nossas filhas, agora é a nossa vez de viver um monte de coisa que a gente não viveu, e aí ele desencarnou. Cumpriu a tarefa, não é? O outro plano era se ver. Exatamente. Nós precisamos começar a trabalhar com uma ideia que o nosso trabalho nessa existência corpórea, ele é um trabalho de encarnação a encarnação, mas um trabalho mínimo para a nossa individualidade. Ele não é tudo que nós precisamos. E nós não vamos alcançar a nossa verdadeira evolução neste corpo físico, nessa dimensão. Está claro isso? Você consegue entender um pouquinho do plano planejado. Vamos ver isso agora mesmo. Eu vou contar para vocês uma outra coisa antes. O guia do Petworth, que não é desconhecido para nós, né? Lendo sobre ele, esses aspectos da encarnação, a gente pode estudar no outro grupo lá do domingo. Estamos estudando uma palestra do guia. Depois, se você quiser, eu te mando, Cristiano. Que ele fala o seguinte: é possível que a alma chegue nessa posição que nós estávamos falando. Aos 50 anos, cumpriu o planejamento que era para ir até os 80, 82. E na mesma condição da alma, no mesmo corpo, na mesma experiência corpórea, ela recebe um novo planejamento. E aí é como se ela renascesse para a vida e faz um outro projeto numa mesma existência corpórea. O nosso autor não fala sobre isso. Quem fala sobre isso é o guia do Petworth. Entenderam? Olha que coisa maravilhosa para nós. Vocês já perceberam que tem gente que faz tudo? Aí de repente, aos 52 anos, eu conheço um sujeito que aos 52 anos, ele já tinha criado a família. Para nós isso é muito material, né? Mas ele já tinha concluído, já estava aposentado, porque ele começou a trabalhar aos 14 anos. Então já tinha tempo suficiente para se aposentar. Aí ele entrou para a faculdade, virou professor, mudou como pesquisador e começou a fazer um outro trabalho. Recebeu um outro projeto, vamos supor, né? Que ele tenha recebido um outro projeto nessa mesma encarnação, porque já cumpriu o que o trouxe aqui nessa nova encarnação, no mesmo corpo. Viveu duas vidas. Ou seja, deu para poder queimar um pouquinho do nosso processo, adiantar um pouco o nosso processo. Entenderam isso? Poupou o desgaste do movimento. E poupou, inclusive, a permanência, a vinda no outro corpo. Todo esse trabalho físico é muito trabalhoso para o espírito reencarnar. Vocês conhecem esse processo, não é? Está no plano espiritual, corporificar, está nessa dimensão, não é um trabalho fácil. Trabalho da alma, né? Uma outra razão para a alma desencarnar, aí, bota a sua resposta, é quando a personalidade vai se tornando inadequada para o grau de consciência que a alma vai conseguir. Porque a alma, lá no seu nível, que é o nível onde ela tem a sua plena consciência, a alma evolui e de lá ela vê nossas metas, ela vê novas metas, e nem sempre ela pode passar essa visão para a personalidade. Nem sempre a personalidade tem preparo para receber essa visão e para ficar consciente de tudo isso que a alma está vendo. Olha que maravilha de coisa. Isso quer dizer que por mais que nós estejamos ainda com essa consciência pouca do nosso trabalho de espiritualização nessa vida, a alma, ela se adianta, ela evolui por ela mesma. E às vezes a nossa personalidade não é capaz de absorver e nem de tomar consciência disso. Vocês já perceberam? É possível que façamos verdadeiros adiantamentos. Está aí algo para mim? Já está aqui? É possível que façamos verdadeiros adiantamentos de alma enquanto estamos dormindo. E o sono, nesse sentido, ele é de grande
proveito para nós. Porque ao se desprender, a alma continua o trabalho dela. Volta e nem sempre nós assimilamos aquilo que foi absorvido. Às vezes, uma palhinha daquilo que a alma trabalhou. Vocês entendem isso? Alguma dúvida? Dá uma explicaçãozinha rápida dessa dualidade da alma e da personalidade, para ficar um pouco mais claro. Posso ir um pouquinho adiante que você vai entender direitinho. Eu falo disso. A uma certa altura, certas personalidades podem até se tornar inadequadas para aquilo que a alma poderia viver na Terra. Então, nestes casos, quando por falta de uma ampliação, ou por falta de uma adequação, ou por tantos motivos que nós não podemos julgar, nesses casos em que a personalidade não consegue acompanhar esse desenvolvimento da alma, então a alma pode desencarnar, pois aí a alma necessita cumprir precisa construir uma outra personalidade mais adequada, mais atualizada, para que ela possa então atuar através dela. Vamos imaginar assim. A alma habita um corpo físico, que chega nesse mundo e começa a observar, através da personalidade, tudo que ele lhe oferece. E lá no cantinho desta alma, ainda em evolução, não é? A alma seria o contexto inteiro, o todo, parte de nossa mônada, quem quiser entender dessa forma. Então, a alma estaria absorvendo a personalidade. Aí chega aqui, a gente tem relacionamentos, a gente tem família, sociedade, cultura, e nós assimilamos isso na personalidade. Isso é a formação de nossa personalidade. A alma é outra coisa. A alma é a consciência de tudo que nós já fomos e somos. Entenderam isso? A personalidade é restrita a essa encarnação. Quando se adianta um pouco, ela é capaz de se lembrar, se conscientizar de outros momentos de sua vida. Entenderam assim? Entenderam? Esse é um registro mais profundo. Na próxima vez eu vou trazer isso esquematizado, que visualizar vai ficar muito legal para nós. Então nós vamos ter um registro único que chamamos de mônada e uma manifestação dela no nosso nível, que seria a referência dela para a nossa evolução. E isso nós chamamos de alma. A alma se divide entre a personalidade e os níveis manifestos onde estamos, na materialidade, no físico. Nós já falamos que temos 3 níveis. Eu vou trazer o esquema, fica fácil de entender. O nível físico, emocional e mental e o nível astral, não é? Nós damos notícia do nível físico, emocional e mental, e poucos de nós dá notícia, tem consciência do nível astral, dos vários níveis astrais. Mas eu estou falando desse logo depois do nível mental. Entenderam? Por exemplo, por que não nos dá continuidade de consciência quando nós desencarnamos? Porque nós não temos total consciência desses níveis para passar para o outro. Leveza, tranquilidade. Sair desses aqui e entrar no outro. Sabe por que não? Estamos presos pelas nossas muitas emoções, muitos registros emocionais e muitos processos mentais, ligações que a gente vai fazendo dentro de nós. Ficamos amarrados assim nesse nível, não temos consciência dos níveis astrais. Entendeu? Isso seria adentrar no processo de contato com a alma. Dá para entender assim? Deu? Deu. Um terceiro motivo que pode ter para a alma desencarnar é quando a personalidade, com o seu comportamento, com a sua atitude, começa a comprometer a futura encarnação. Veja bem, até agora eu estava falando que a personalidade pode comprometer o atual